Ontem o Brasil inteiro se deparou com mais um descalabro por parte de um membro do Poder Judiciário, no caso um membro da magistratura do estado de Santa Catarina. Seria a juíza Kismara Brustolin, da Vara da Justiça do Trabalho de Xanxerê. Numa audiência virtual, ela se alterou com um homem que estava atuando no processo como testemunha, porque, segundo ela, ele tinha a obrigação, pelos princípios da urbanidade, da educação, de se dirigir a ela com uma frase específica: o que a senhora deseja, excelência? Veja, ele se recusou a fazê-lo e ela então disse que, embora ele não fosse obrigado a isso, se ele não fizesse, ele seria removido da audiência e o testemunho dele não seria considerado. E realmente assim ela fez. Ele não se dirigiu a ela nesses termos específicos pelos quais ela exigiu, e ela o removeu da audiência e disse que o seu depoimento seria desconsiderado por ele ser bocudo, segundo ela, abre aspas, bocudo, e ter faltado com a educação e a urbanidade diante da figura magnânima dela. Bom, primeiramente eu vi uma grande distorção dentro das atividades jornalísticas quando se noticiou esse fato. Por quê? Porque eu vi que as pessoas estão se atendo muito à questão da expressão excelência, né, do pronome de tratamento excelência, a questão do grito, etc. Veja, é preciso que se separe as coisas. Primeiramente, o pronome de tratamento devido a um magistrado realmente é excelência. Esse não é o problema. A pessoa, ela tem sim o dever de se dirigir à juíza como excelência. É um direito da juíza ser chamada pelo seu pronome de tratamento apropriado. O problema não é esse. O problema é o seguinte: ela exigir aquela frase específica, o que a senhora deseja, excelência. Por quê? Porque aí não se trata de urbanidade, de polidez ou de educação, se trata de subserviência, e isso é inaceitável. Não existe relação de subserviência entre a testemunha do processo e a juíza. Na verdade, entre o cidadão comum, entre o cidadão em geral e a juíza, não existe essa situação, essa relação de subserviência que justifique essa obrigação de se colocar daquela forma, ao dispor, como se estivesse ali, numa questão de hierarquia. O que a senhora deseja, excelência? Eu estou aqui ao seu dispor, mande-me e eu obedecerei. Veja, não se trata disso. A magistrada, ela é uma servidora pública. Ela é uma servidora pública e, por causa disso, é ela que está a serviço da sociedade, não a sociedade a serviço dela. E também ela não tinha a autoridade para desconsiderar, primeiro, remover a testemunha da audiência e desconsiderar o seu testemunho por esse motivo, porque isso não está na lei. E a autoridade judiciária tem sim a prerrogativa de indeferir no processo a produção de prova que considere irrelevante. Então tem uma situação ali, aquela prova é desnecessária, irrelevante, etc. A magistrada teria sim a prerrogativa, a autoridade para remover do processo, desconsiderar essa prova. Mas não foi esse o motivo alegado. O motivo alegado foi que, se ele não se dirigisse a ela com a expressão o que a senhora deseja, excelência, por isso é que seria removido da audiência e o seu testemunho desconsiderado. E aí nós temos uma afronta ao princípio da legalidade. Por quê? Porque a magistrada está tomando uma decisão no processo com base em razões que não estão previstas na lei, ou seja, está agindo fora da sua margem de prerrogativa, fora da sua margem de autoridade. Ela não tinha o direito de fazer isso.
principalmente porque a prova no processo judicial ela pertence ao processo, não pertence ao magistrado. Então o magistrado tem sim a autoridade de controlar dentro de certos parâmetros a produção de prova, mas não ao seu bel prazer, de acordo com as suas preferências, mas dentro das 4 linhas, das balizas legais. E a magistrada violou, na verdade ela violou quase todas as obrigações de ofício que ela tinha, né? Gritando, ofendendo, xingando a testemunha, bocudo e tal. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma, né? A magistrada se coloca ali num pedestal incompatível com a sua função. A atitude que ela teve nessa audiência foi vergonhosa. A atitude que essa magistrada teve nessa audiência foi uma vergonha para a magistratura, foi uma vergonha para o funcionalismo público, foi uma vergonha para o poder judiciário. Agora, veja, a OAB está cobrando respostas. Veja, não se trata de cobrar respostas, se trata de cobrar punições, né? Não se trata dela explicar por que ela fez aquilo. Ela mesma disse por que estava fazendo aquilo, todo mundo viu por que ela estava fazendo aquilo. Não se trata disso, se trata de cobrar punições. Essa magistrada precisa ser punida, precisa ser castigada, precisa responder pelas ilegalidades que praticou nessa audiência. Isso simplesmente não pode ficar assim. A OAB, ela muitas vezes não faz valer aquele princípio que está no Estatuto da Advocacia, na Lei Federal 8.906 de 94, de que não existe hierarquia entre a magistratura, a advocacia e os membros do Ministério Público. Muitas vezes a OAB se coloca de uma forma como se houvesse essa hierarquia. Porque se coloca assim, nós estamos pedindo que seja respondido os nossos questionamentos. Não se trata de responder questionamentos, se trata de exigir punição por parte da magistratura a essa juíza. E se colocar de uma forma um pouco mais altiva, se colocar de uma maneira um pouco mais firme, né? Não pedir, exigir, requerer. E não são respostas, são punições, castigos, né? São situações que realmente afetem o trabalho dessa magistrada e a sua vida de uma maneira geral, porque ela precisa responder pelos atos que ela praticou. Ela praticou ali um claro ato ilegal, um claro ato de abuso de autoridade, se portar daquela maneira. O advogado requer a produção de prova, e se a testemunha não se dirigir a ela com o que a senhora deseja, excelência, eu vou desconsiderar essa prova. Isso não existe. Isso não existe. Ela está passando por cima não apenas do cidadão, da testemunha e da sociedade como um todo, dos princípios processuais, mas está passando por cima da figura do advogado também. Então, é necessário que essas coisas sejam melhor equacionadas, e é preciso que a OAB se porte de uma maneira um pouco mais firme, se porte de uma maneira um pouco mais agressiva dentro dos limites legais contra esses abusos praticados por membros, né? No caso, infelizmente, essa não é a única vez que aconteceu, membros do Poder Judiciário. Dr. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção, e eu volto com mais vídeos.